Bom dia, bom dia. Hoy tengo conmigo o gran poliglota, mi amigo Gabriel, que está viajando por el mundo, encontrando garotas lindas y falando en japonés, en coreano, en todos los idiomas. Gabriel. Tudo bem, Tudo Steve? bem? Sempre um prazer estar no seu canal. Ok. Dígame, por favor, agora, que idioma estás No aprendendo? presente momento, eu comecei a aprender finlandês. E Finlandês. estou revisando um pouco de polonês. O meu polonês, eu acho que talvez eu tenha chegado em A2 em polonês. Eu entendo A2, um pouco mais, talvez, porque eu falo russo. Eu acho que meu russo tá... Eu Sim. cheguei ao B2, mas eu também parei de praticar um pouco, então pode estar pior. Então, eu decidi, talvez então eu vou tentar melhorar um pouco o meu polonês. Quem sabe chegar a um B1. Eu gosto muito do polonês. E também pensei, por que não explorar um idioma totalmente diferente, que é o finlandês? Pode você dizer-nos quantos idiomas fala e mais ou menos aquele nível? Então, vamos dizer, o português e inglês, C2. Português está muito bem, está muito ok, bom. ok. Você- Então, eu está diria ok. que meu inglês, Ok. especialmente É quase igual como o eu português. diria que é melhor. De Eu meu diria que é ponto de melhor vista. porque, assim, no nível acadêmico, Ok. eu estudei aqui em Vancouver, eu fui para UBC, então, quer dizer, eu acho que eu consigo me expressar com mais confiança e até elegância em inglês do que em português. Sim? Uma Claro. questão, uma pergunta. Em espanhol se diz expressar, em francês se diz exprimir, pero eu tenho lido em um livro português exprimir, em vez de expressar. Essa Se eu palavra pensar em existe? exprimir, seria para um limão, para um suco, espremer. Mas, Ok. então, expressar. Anyway, sem não problema. importa. Não, claro. Desculpa. Então, Ok. eu acho que daí, então, por exemplo, francês e alemão, eu com certeza cheguei no mínimo em B2 e talvez em C1. E, logicamente, quando eu deixo de praticar, e daí vai caindo. Meu francês agora tá bom, porque eu venho praticando bastante. Meu alemão não venho praticando tanto, então deve ter caído um pouco. Italiano e holandês, eu acho que eu também já cheguei em B2, mas também a mesma coisa, pratico com meio raramente. Russo, eu acho também que cheguei em B2. Mandarim também. B2. Agora também tenho que praticar, que estou esquecendo todos. Afrikaner e catalão, eu tenho um nível bem alto de compreensão. E daí vai caindo, daí, por exemplo, um pouco de romeno, eu acho que cheguei a um B1 em romeno, polonês, A2, daí, por exemplo, um monte de idiomas no nível A1, tcheco, eslovaco, ucraniano até, mas esqueci bastante. E, assim, um japonês A1 no máximo, um dia eu quero me dedicar bastante a aprender, mas realmente falo muito básico. Coreano introdutório e vários idiomas que eu estudei um pouquinho, assim, e que não fui muito longe. Por exemplo, persa, eu acho que no máximo A1 também, mas eu quero aprender porque tem bastante gente aqui. Árabe também, só um pouquinho, e tá aí. Hebraico também. O idioma é uma coisa que vale a pena aprender apenas um pouco. Ok? Sim, porque também se você fala mal, não é o caso, fala muito bem em certos idiomas e menos bem em outros, mas cada idioma que falo, para mim, gosta muito, embora que não falo muito bem. Duas questões, duas perguntas. Primeiro, como você faz para manter essas línguas? Porque, em meu caso, é muito difícil. Eu, por exemplo, queria falar melhor em português, mas agora não. Estou estudando persa e árabe. Se eu gastaria mais tempo, uma semana, um mês,
escutando, lendo o português, e agora tem encontrado alguns podcasts O Globo do Brasil, muito, muito interessante. Agora, antes da nossa conversa, tem escutado sobre a situação com coronavírus, isolação pessoal, todo, e Bolsonaro, mas muito interessante, muito interessante. E se eu não sei, durante duas semanas teria o tempo para estudar o português, falarei não melhor, mas não, tem que escolher o que vou fazer. Ou bem vou continuar a seguir a aprender novos idiomas, ou vou milhar idiomas que falo menos bem, mas sempre é uma questão de tempo. E como você faz para descobrir novos idiomas e manter certo nível em nos idiomas que eu acho que é uma pergunta espetacular. Bom, primeiro, eu venho, especialmente recentemente, me dedicando muito ao ensino. Quer dizer, eu tenho muitos alunos em muitos países, muitos brasileiros, por exemplo, aprendendo inglês e tudo mais. E, quer dizer, então eu venho me dedicando bastante como professor, desenvolvendo meus cursos e tudo mais. Venho me dedicando até, por exemplo, pro YouTube. E eu tenho muitos interesses, por exemplo, eu adoro música, adoro esculpir, eu adoro desenhar. Então eu venho dedicando um pouco menos de tempo para línguas no geral. Mas ainda é uma grande paixão, claro. Então, por exemplo, eu tento sempre ter uma certa exposição a idiomas que eu já falo relativamente bem, ou que eu já falei bem. Por exemplo, eu tento ver um vídeo em holandês, às vezes. Eu vou pro Link e eu estudo, por exemplo, outro dia eu estudei um pouco de holandês no Link, que tem um podcast muito legal com a Fasuia. Eu acho que esse é o nome dela. E, em holandês. E daí, por exemplo, também russo, eu comecei a ler um pouquinho de um livro de Pushkin, que eu tenho um monte de livros de literatura russa que eu adoro. E, por exemplo, eu assisto bastante vídeos em francês, Les Actualités, C'est à vous, por exemplo, uma coisa. Quer dizer, então eu sempre tento ter uma exposição mínima, por exemplo, assim, ter algum contato com as línguas que eu já falo relativamente bem. Tento fazer isso pelo menos uma vez por semana para a maioria dos idiomas. Uma vez por semana. E não dá, todos os dias não dá. Seria impossível. Você acha que preciso manter uma proporção entre a nova língua que estás aprendendo e com os outros idiomas que já conhece, mas sente a necessidade de manter? Que é essa proporção entre línguas novas e manutenção? Manutenção. Muito bom. Sim. Manutenção. Então, geralmente, por exemplo, eu acho que depende do meu objetivo, né? Vamos dizer assim, se eu estiver... Vamos dizer assim, eu não sei se eu vou fazer isso, mas se eu ficar bem sério, eu quero chegar ao B1 em polonês, por exemplo. Eu acho que daí eu me dedicaria... vamos dizer que daí eu decido aprender finlandês um pouquinho também. Daí o que eu faria, geralmente, eu dedicaria 80% do meu tempo de línguas para o polonês e apenas 20% ao finlandês. E até chegar a um certo nível de progresso no polonês, e daí talvez inverter as duas. Daí me dedicar 80% ao finlandês e 20% ao polonês para não perder. Mas, por exemplo, agora que eu realmente não estou com esse goal com essa meta tão específica de eu quero turbinar o polonês, eu quero turbinar certa língua, eu venho mais ou menos assim, dedicando... eu diria 80% a revisão e manutenção dos idiomas que eu falo. Revisão, e também progredindo, porque logicamente acho que o processo... Estou aprendendo ainda essas línguas também. E 20% idiomas novos, como o polonês e o finlandês. Finlandês eu só realmente assim, comecei um básico num básico. Então eu venho me concentrando bastante em idiomas que eu já falo. E agora vamos mudar de tema. Para as pessoas que todavía não
falam muito bem o inglês, não? Que querem melhorar seu nível em inglês. Você pode dar umas conselhos, não? Umas ideias, porque, bom, nós falamos 10, 15 idiomas, não? Pero a maioria das pessoas querem fazer how would you say, a breakthrough, you know? Porque há muitas pessoas que estudam idiomas, inglês ou outro, e sempre têm a impressão de não progressar. E que você pode dizer a nossos audientes brasileiros que têm dificuldades com o inglês, querem melhorar seu nível em inglês? Você como brasileiro, brasileiro, não? Brasileiro, que você pode dizer? Primeiro, eu acho que muito do que eu vou dizer vai coincidir exatamente com as suas recomendações, porque é exatamente basicamente o que eu sigo. Por exemplo, número 1, eu acho que a exposição é essencial, e especialmente a texto e áudio. O que eu gosto de fazer, por exemplo, depende também do seu nível. Vamos dizer, se você estiver num nível bem básico, talvez encontre vídeos áudio e texto, ou vídeo e texto de pequenas conversas, talvez 2 ou 3 minutos, e tem um alto nível de exposição, escute várias vezes para absorver o vocabulário o máximo possível. Tem muita gente que gosta de fazer até shadowing, e tentar falar ao mesmo tempo, e até se gravar e ouvir depois. E também, por exemplo, daí, se você estiver em um nível mais alto, realmente ter exposição a material de qualidade que você gosta, por exemplo, que te interessa realmente. Pode ser um podcast, pode ser até Netflix, com séries ou sei lá. E ter um nível bem alto de exposição. Daí pode ser assim, talvez, para quem estiver num nível mais intermediário ou até avançado, pode ser podcasts ou texto e áudio assim, de 10, 15 até 20 minutos. E mergulhar realmente no idioma e se dedicar bastante. E deixar um pouco assim, a gramática um pouco de lado, porque tem muita gente que fica muito bitolada com a gramática, e eu acho que, por exemplo, é de muita mais valia ter, por exemplo, exemplos de alguma coisa do que somente escutar uma explicação uma vez, porque eu posso falar assim, o present perfect, I have been there before. Quer dizer, daí eu posso explicar a estrutura gramatical, ou eu posso te dar 30 exemplos que vão ser muito mais úteis. Quer dizer, frases completas, empregando o present perfect. Ou I have seen that movie, I've watched that movie, I've talked to her, blá blá blá. Quer dizer, um monte de exemplos. Acostumar-se. Através de muitos exemplos, você vai... tem que acreditar no cérebro. O cérebro vai... Absorver mas também é importante prestar atenção. Por exemplo, agora estamos falando, não? Para mim é uma ocasião para falar em português que eu não faço nunca. Mas também tem que prestar atenção ao que você está dizendo. Por exemplo, eu dizia nível, como em espanhol, pero tem escutado? Não é nível, é nível. É nível. Aprendi uma coisa, que bom. Não é nível, é nível. E acredito que a oportunidade de falar é muito importante para falar, para que as palavras vocabulário passivo tornem-se o vocabulário ativo, não? Pero também é uma ocasião. Nós estamos falando, é interessante, para mim é interessante o que você está dizendo, não? Pero também prestar atenção a como você usa a língua. Sim. Também é input. A conversa não é só output, também é input. Sim, Sim. Eu acho isso fantástico, é muito verdade. E uma coisa também, que a gente mencionou em outros vídeos, é que, infelizmente, muitos brasileiros simplesmente têm medo de falar inglês. Mesmo, às vezes, já estão no nível B1 ou até B2, mas ainda tem medo.
porque estão com medo de errar, estão com medo de... Não querem cometer erros na frente dos outros. E isso, infelizmente, só vai atrasar o processo. Porque, quer dizer, por que não ter um amigo por Skype, tentar bater um papo com um amigo em inglês, mesmo cometendo erros, mesmo... isso me lembra, por exemplo, de uma situação que eu tive quando eu estava aprendendo italiano. Eu conheci uma garota no mylanguageexchange.com. Sempre uma garota. Muito simpática, muito simpática. E nós... Óbvio. E o meu nível de italiano estava muito, muito baixo, e o dela de inglês também. E, quer dizer, pra gente se comunicar, era frustrante até pra mim. Quer dizer, eu tava ali no Google Translate e tudo mais, e de pouco em pouco, logicamente, foi melhorando, e ganhei aquela confiança. E daí cheguei à fluência no italiano depois de um ano, sei lá. E, quer dizer, não tava na minha zona de conforto aquilo. Tava difícil, tava chato, assim, no início. Quer dizer, ela tentando aprender inglês, eu tentando aprender italiano, nós dois apanhando, mas eventualmente, de pouco em pouco, melhorou. E fez a diferença, de pouco em pouco. De pouco em pouco, sim. Não foi do dia pra noite. Tem que conseguir. Bom, ok. Muito bem. Desculpa do meu nível de português. Todo mundo está te entendendo. Todavia não é muito bom, pero sempre progressando, não? Assim é. Ok. Not assim é. What do you say? Você pode falar assim, é assim mesmo. É assim mesmo. Assim mesmo. Assim mesmo, assim mesmo. Ok. De nada. Muito obrigado. Um abraço. Até logo. Até logo.